Olá, tudo bem, meus amados, queridos irmãos e irmãs, amigos? Vamos lá, nesse vídeo eu quero estar abordando com vocês sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Teve mais de um Papa ao mesmo tempo. Você sabia disso? Antes, porém, se inscreva aí no nosso canal, deixe aí o seu comentário, dá um toquinho no sininho, se inscreva para que você possa estar recebendo estas e muitas outras mensagens de cunho apologético, doutrinário e também pregações da palavra de Deus. Meus amados, falar de um assunto como esse, alguém pode pensar, pô, você vai atacar a Igreja Católica? De maneira nenhuma, apenas uma curiosidade que está nos anais da história. Vamos lá. Como surgiu o primeiro papado é um assunto do meu livro, Controvérsia do Catolicismo Romano no Cristianismo. Apesar da Igreja Católica, amados, considerar Simão Pedro o primeiro Papa, todavia essa questão não é tão fácil assim. É preciso refletir. Está pensando numa autoridade política, além de religiosa? Se assim for, nós teríamos que localizá-la no século V, onde se destaca a figura de Leão Magno, que teve o papado fundamental no contexto da queda do Império Romano. É importante lembrar que a palavra papa, que vem do grego papas, que é pai, durante vários séculos usado para designar todos os bispos do Ocidente. Apenas em 1073, por ordem do Papa Gregório VII, ela se tornou de uso exclusivo para o bispo de Roma, isto é, a autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, voltando aqui ao assunto, que a Igreja Católica Apostólica Romana teve mais de um Papa no mesmo tempo, temos que lembrar que o seu desenvolvimento papal, ele passa por três processos: o crescimento, certo? O período culminante, que é aquele período chamado dos 150 anos, né, do papado, o papado exerceu poder quase absoluto, não somente na igreja, mas também em alguns países da Europa. Isso se dá em 1073 a 1216, e o período, né, que é muito irônico, mas aconteceu, chamado aquele período Papa de Avião. De avião, por quê? Porque em 1305 a 1377 é conhecido como cativeiro babilônico. Por ordem do rei da França, a sede do papado foi transferida de Roma para o sul da França de avião, tá certo? Mas vamos lá, continuando esse processo papais, esses acontecimentos, né, na história da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha que interessante, por 5 ocasiões os católicos tiveram 2 e até 3 papas ao mesmo tempo. Foram chamados também, embora lógico pela a própria Igreja Romana, como antipapa. A confusão geralmente acontecia por rinchas na disputa da sucessão do pontificado. Foi assim em 418, quando Eulário tentou tirar o trono de Bonifácio I. Em 687, os dois adversários, Pascoal e Teodório, levaram a pior. Não conseguiram obter o consenso do clero e foram substituídos por Sérgio I, um papa mais moderado. O período de maior confusão foi no 14º século, né? Depois do Clemente V, mudou a sede da igreja para Avignon, da França. A mudança resultou em 4 décadas do cisma da igreja, quando as duas sedes, isto é, de Avignon e Roma, afirmavam abrigar um papa. A rincha foi resolvida em 1409 com a escolha de um terceiro pontífice, Alexandre V, do Concílio de Pisa. Porém, queridos, nos 2000 anos da história da Igreja Católica, houve mais de 40 antipapas. Um antipapa é um bispo que diz ser papa, mas não foi canonicamente eleito como bispo de Roma. Nós temos aqui todas as relações da maioria desses antipapas, desde o ano 217, certo? Podemos ir muito longe, até no ano 1430 a 1437, tá certo? A igreja sempre passou por esse período de
de embate interno, certo? Um dos casos mais notórios da história da igreja foi do antipapa Anacreto II, que reinou em Roma desde 1130 a 1138. Anacreto foi implantado numa eleição não canônica depois de Inocêncio II, o verdadeiro Papa, já ter sido eleito. Apesar de sua eleição inválida e não canônica, o antipapa Anacreto II obteve o controle de Roma e o apoio da maior parte do colégio de cardeais. Anacreto teve também o apoio de quase toda a população de Roma, até que o verdadeiro Papa recuperasse o controle da cidade em 1138. Tanto à luz da história fica nítido que posicionalmente que a posição da igreja em relação à função papal nada tem a ver com o propósito de Cristo em relação à igreja, a não ser uma briga, uma disputa política. Então a doutrina papal, ela ainda que se pega vários versículos, que eu vou estar falando numa outra oportunidade, ela não tem basamento bíblico, a não ser conceito historicamente aprovado pelo poder da igreja, pela riqueza da igreja, tá joia? Acompanhe-nos nos outros vídeos, se inscreva no nosso canal, tá certo? E procure também adquirir o nosso livro Controvérsias no Catolicismo Romano no Cristianismo. Que Deus abençoe!